Então, olá turma, essa aqui é a revisão de neurociência e aprendizagem, e ela está organizada em forma de um quiz, onde a gente vai sempre ter uma afirmação e você vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá? Então, primeira afirmação aqui. O objeto de estudo da neurociência é o sistema nervoso central. O interessante aqui é que você vai parando o vídeo e tentando dar as suas respostas para depois a gente ver. Então, aí turma, a neurociência de fato investiga o sistema nervoso central? Verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro, isso mesmo. A neurociência ela não fica atenta apenas ao cérebro, mas a todo o sistema nervoso central, o que inclui o cérebro, o cerebelo e a coluna vertebral e todos os nervos do nosso corpo, né? Vamos para a próxima? Dentro do campo da neurociência, existem várias sub-áreas. Entre elas, a neuroeducação, que tem como objeto central de pesquisa a relação entre o sistema nervoso central e o seu papel no processo de ensino-aprendizagem. E aí, turma, essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Vamos conferir? Ela é verdadeira, certo? De fato, né? Opa. Passou um slide a mais aqui. Então, ela é verdadeira, né? A gente, de fato, a neuroeducação, ela vai investigar como é que o sistema nervoso central atua no processo de ensino-aprendizagem, que é o que a gente tem buscado, certo? E a próxima afirmativa. A neurociência é uma importante ferramenta para a educação, pois fornece evidências científicas. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Lembrando que existe uma diferença entre evidências científicas e provas. A evidência científica, ela indica uma relação. Já a prova, ela comprova que existe relação entre uma coisa e outra. Aí aqui está afirmando, a neurociência é uma importante ferramenta para a educação, pois fornece evidências científicas. Verdadeiro ou falso? Ela é falsa. A neurociência ela não fornece evidências científicas. A neurociência ela é importante porque ela oferece prova. A gente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito diretamente de algo que acontece no nosso cérebro e o processo de ensino-aprendizagem no mundo externo, ok? Então, lembrando, ela fornece provas científicas, ok? E as outras áreas do conhecimento dentro da educação oferecem evidências. Elas não conseguem provar a relação entre uma coisa e outra, mas elas mostram que há uma relação. Elas só não conseguem provar qual exatamente é esta relação, ok? Vamos para o próximo. Então, a nossa próxima afirmativa é a seguinte. A neurociência tem comprovado algumas teorias da psicologia cognitivista, né? Psicologia cognitivista é aquela que investiga o processo de construção do conhecimento, como as piagetianas, provando que o cérebro humano se desenvolve ao longo da vida. E aí, é verdadeiro ou falso? A neurociência conseguiu comprovar a teoria de Piaget de que o cérebro se desenvolve ao longo da vida? Verdadeiro, né? De fato, acontece isso, né? De fato, a neurociência conseguiu provar o que Piaget disse lá em 1929, né? Que o desenvolvimento intelectual, cognitivo, ele se dá ao longo da vida, passando por vários estágios. E aí, a neurociência, investigando o cérebro humano, percebeu que o cérebro do bebê é diferente do cérebro da criança, que é diferente do cérebro do adolescente, que é diferente do cérebro do adulto, que é diferente do cérebro do idoso. Ou seja, que cada fase da nossa vida
o nosso cérebro tem um estado de maturidade e desenvolvimento diferente, inclusive em números de células, em tamanho, em conexões neurais e etc. Ok? Vamos para a próxima. Ao falar de neurodiversidade, estamos falando só dos neuroatípicos? Verdadeiro ou falso? Falso. Né? Quando a gente está falando de neurodiversidade, a gente está falando de todas as variações neurais existentes entre os seres humanos e suas diferenças. E tanto os neuroatípicos, como pessoas que têm TDAH, autismo e etc., quanto as pessoas típicas, né, neurotípicas, todas elas têm diversidade. A diversidade não está apenas nos neuroatípicos, ela também está nos neurotípicos. Cada um de nós tem a sua própria maneira de pensar, de construir essa conectividade. As nossas sinapses, elas são parecidas, apesar de serem parecidas, cada um de nós tem sinapses diferentes, por caminhos neurais diferentes. Então, a neurodiversidade, na verdade, ela trata de todo mundo, não só dos neuroatípicos. Levando em consideração a neurodiversidade de uma sala de aula, o professor deve estimular os alunos com atividades repetitivas. Verdadeiro ou falso? Falso. Né? Se a gente está falando aqui de neurodiversidade, isso quer dizer que cada cérebro vai reagir de forma diferente aos estímulos. Então, é importante que a gente tenha estímulos diversificados, com atividades diversificadas também, para que seja respeitada a neurodiversidade. Okay? O cérebro humano difere dos demais cérebros do reino animal, pois ele já nasce pronto. E aí, a gente já tratou um pouco dessa questão anteriormente. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Falso, né? A neurociência comprovou a tese de Piaget, de que, na verdade, a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. É isso que vai diferir o nosso cérebro dos demais. Vai se diferir, primeiro, porque a gente vai evoluir ao longo da vida, o cérebro, e segundo, porque as nossas sinapses, as nossas conexões neurais, elas são muito mais complexas do que as dos demais animais, né? Então, a gente se difere por esses dois motivos. Um, que a gente se desenvolve ao longo da vida, e dois, a complexidade do nosso sistema neural. Mente e cérebro são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Mente é a psique, né? A mente é a abstração, enquanto que o cérebro é um órgão humano, né? Então, o cérebro é o material e a mente é o imaterial, né? É aquele velho exemplo. O cérebro é o computador, enquanto a mente é o software que faz as coisas funcionarem neste computador. Uma complementa a outra. A neurociência não tem comprovado as teorias da psicologia cognitivista de Ausenberg. Ausenberg vai dizer o quê? Ele vai falar sobre aprendizagem significativa, né? Ele vai dizer que a aprendizagem só vai ser significativa se fizer sentido para o aluno e se a gente se basear nos conhecimentos prévios. A neurociência descobriu algo parecido com isso? Sim, a neurociência descobriu que a aprendizagem ela ocorre sempre baseado em memórias anteriores e que os sujeitos vão lembrar ou decorar, né, mais aquilo que na cabeça dele faz sentido, que tenha significado. Então, na verdade, é que a neurociência sim comprovou. Então, aqui é falso essa afirmativa. A neurociência tem comprovado as teorias psicológicas cognitivistas de Vygotsky. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Vygotsky dizia que a nossa inteligência se desenvolve por meio das interações sociais que nós tivemos. E aí, pesquisas da neurociência já demonstraram que pessoas que têm alto grau de interação têm o cerebelo,
que é a parte traseira do cérebro mais desenvolvida. Quanto mais interações sociais a criança tem, mais forte e conectado é o seu cerebelo. A neurociência tem comprovado as teorias psicológicas cognitivistas de Vallon. Vallon vai dizer que a afetividade é um fator essencial, que sem as emoções e a carga afetiva não há como construir conhecimento e não há como ensinar. E a neurociência ela vai, de fato, descobrir isso, né? Que a carga emocional ela vai auxiliar na memória e em transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O trauma é justamente uma sobrecarga de emoções e sentimentos negativos que vão fazer com que a memória de curto prazo se torne memória de longo prazo, e aí a pessoa fica com aquela memória permanentemente, né? Então, há sim a comprovação disso. Então, é verdadeiro. E assim a gente encerra nossa revisão para a prova. Bons estudos e boa prova.